Buenos días, aquí estamos en el episodio 2 de FinTech y Malbec. Les agradecemos mucho el tiempo para escucharnos. Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad que nos dan de ir armando esta comunidad latinoamericana con temas que sean de interés para el ecosistema de FinTechs. Hoy Héctor, nuestro amigo mexicano, está de vacaciones, con lo cual no nos acompaña. Estamos Joao y yo avanzando con esta entrevista y tenemos el honor de tener la presencia de André Veloso, que es una persona muy relevante en el ecosistema global de FinTechs. Es uno nominado como uno de los 100 latinos más influyentes del mundo. Eso André después nos confirmás, pero por lo que he leído estás entre los 100 nominados por Bloomberg, con lo cual eso no es un tema menor que seas nuestro primer invitado y te agradecemos muchísimo. Vamos a escuchar muy atentamente toda tu mirada, tu visión en un tema que para mí es muy relevante, que es el tema de monetización de datos, ¿no? Entendiendo cómo va a evolucionar todo el tema de datos desde lo que es privacidad a lo que es propiedad. Y eso cambia el mundo de los negocios y el mundo de la tecnología. Los nuevos disruptores van a aparecer o pueden aparecer por este camino. Y André es fundador de Dramway, que ahora nos va a comentar también un poco la visión de su compañía en monetización de datos y qué servicios está brindando a grandes compañías globales. Y bueno, eso es un poco la presentación, la propuesta. Estamos como es FinTech y Malbec. André, nosotros compartimos una copa de vino. Yo estoy con un vino francés rosado, compartiendo para escucharte tranquilo. La idea es que sea una charla descontracturada. Y bueno, te dejo, Joao, que continúes la presentación antes de que André pueda empezar su charla. Ok, super obrigado, Alejandro. Obrigado. Nós aqui no FinTech Malbec, apesar de ser um FinTech Malbec, hoje eu estou com Carmené chileno, mas estamos em época de Copa do Mundo, o vinho tinha que ser francês. Soy argentino, pero estoy tomando un vino francés. Ahí se lo ve. Mas super agradeço a presença do André aqui. O André é um cara, como a gente vê aqui, por trás dele é um cara brilhante. E a ideia aqui é ele falar um pouco desse mundo de monetização de dados, sem muito, mas eu vou perguntar para o André. João, você cortou o seu áudio. Se cortou um pouquinho a última pergunta. Sim, eu vou perguntar para o André como eu li alguns white papers que ele fez, e eu queria começar, antes de ele falar de Dramway, ele falar um pouquinho que história é essa dos megaciclos. E explica um pouquinho o que está vindo por aí que vale a pena você compartilhar com essa comunidade latino-americana, que você foi escolhido um dos 100 latinos mais influentes pela Bloomberg Linha, como falou o Alejandro. João, Alejandro, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu acho muito oportuno. Eu não estou com vinho hoje porque aqui são 9 horas da manhã e eu estou em Palo Alto, na Califórnia. Mas antes de começar a falar do megaciclo, eu queria contar uma história que é engraçada. Quando eu mudei para Palo Alto, a minha esposa veio antes com as minhas filhas e eu cheguei uma semana depois, porque eu estava vindo de Barcelona. E eu acordei aqui, dormi a primeira noite, acordei, Palo Alto, e fui levar minha filha para fazer a matrícula na escola. E no caminho, eu fui a pé, tinha um rio, um riacho. E o nome do riacho era Matadero Creek. Matadero. Palo Alto. Aí eu voltei da escola, fui para casa e tomei banho e fui para Stanford. Quando eu virei à esquerda, assim, na mesma rua, eu passei por uma avenida que chamava Embarcadero Road. Matadero, Embarcadero, Palo Alto. É espanhol. This is Spanish, right? A origem disso daqui é espanhola. E eu fiquei pensando, poxa, se tem Matadero Creek, se tem Embarcadero Road, cadê o frigorífico? Porque só está faltando o frigorífico aqui.
E foi uma história muito engraçada, serve para outro dia, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente vem trabalhando com essa história de monetização de dados desde o dia que a gente chegou na Califórnia, né? E essa história da monetização de dados parece um Eldorado mesmo, né? Parece uma lenda hispânica do Eldorado, né? Como a gente vai fazer para monetizar dados. E o que eu acabei concluindo nesse caminho é que o que a gente viu e a gente chama de megaciclo é um fenômeno que é a mudança do paradigma tecnológico, né? Isso aconteceu várias vezes na história da humanidade e para nós aqui, pessoal que está na nossa cidade, a gente nasceu, cresceu e viveu em um paradigma de tecnologia que mudava de hardware para software, né? Esse foi o paradigma que a gente viveu. Todas as companhias que a gente montou, a forma com que a gente aparelhou toda a sociedade, né? Ela passou por esse primeiro megaciclo. Que mudou o paradigma foi a mudança do paradigma de hardware para software. Isso não é uma coisa que acontece com a virada de um botão, né? Isso acontece em um processo, né? E esse processo que todos nós vivemos e estamos aqui falando aqui, através dessas ferramentas, por causa dele, né? Ele teve 3 revoluções. A primeira revolução foi a PC Revolution, a Personal Computer, seu computador pessoal, né? E ela entregou o computador na mão de várias pessoas, de muita gente, né? Isso a gente costuma chamar de disrupção, né? Toda vez que a gente fala de disrupção, eu tenho a impressão que a gente está falando de democratização, né? Porque disrupção é quando você entrega na mão de um monte de gente um valor que estava concentrado em um lugar, né? Depois da revolução do PC, veio a revolução da internet, né? E a gente chamou de internet, de World Wide Web, né? Eu prefiro chamar de personal connection, porque guarda a pessoa ali também. Personal computer, personal connection, né? Isso conectou todo mundo, né? E incluiu mais gente ainda na economia, né? E logo depois veio a mobilidade, né? Mobile Revolution, né? Que entregou o seu computador pessoal e a sua conexão pessoal o dia inteiro na sua mão, né? E incluiu muito mais gente ainda nessa economia, né? O bonito, eu vou mostrar um deck aqui para vocês, não sei se eu vou conseguir compartilhar. Consegue, acho que o Alejandro consegue ajustar a tela, inclusive. Deixa eu tentar. Você está vendo a tela aí, Alejandro? Você tem que clicar para ela entrar. No la veo. A ver. Ela está mostrando aqui, mas só precisa ser apresentada. Deve ser mais uma tela que tem que ser apresentada, que é no celular. Você vai ter que... Claro. Se não estou podendo. Enquanto o Alexandre coloca, eu vou contando aqui um pouquinho mais, né? Uhum. Essas 3 revoluções, a PC Revolution, a Internet Revolution, que é a Personal Connection, e a Mobile Revolution, durante essa mudança de paradigma, fez o PIB do planeta, o GDP do planeta, né, crescer de 7,3 trilhões de dólares para 84 trilhões de dólares, né? O que é muito dinheiro, né? Assim, a economia cresceu muito. Eu acredito que inovação e disrupção conseguem fazer... É justamente o que faz esse tipo de pulo na economia. Em 1977, se a gente sentasse para conversar e falasse, alguém falasse, um de nós 3 falasse, puxa, o PIB vai subir de 7,3 trilhões para 84 trilhões de dólares, né? A gente ia achar que a gente era louco, né? Qualquer um que falasse isso um para o outro naquela época, né? Bom, o que está acontecendo agora é que o paradigma de tecnologia está mudando de novo, né? E dessa vez ele está mudando de software para dados, né? E se a mesma coisa que aconteceu na fase passada se repetir na próxima fase, ele pode ser que leve o PIB do planeta, o GDP do planeta, para quase um 4 trilhão de dólares. Então, nesse momento, a gente está olhando para inflação, recessão e problemas típicos da nossa região, corrupção, né? Coisas que a gente fala, palavras que a gente está acostumado a falar em momentos como esse. Existe um grupo de pessoas que costuma ser mais otimista e pensar, puxa vida,
Se esse fenômeno aqui está acontecendo agora e já aconteceu no passado várias vezes, e muito provavelmente existe uma chance dele se repetir, o que você prefere? Você prefere pensar num mundo cujos próximos 10, 20 anos vão ser de inflação, recessão, juro alto, ou você prefere pensar num mundo onde, putz, você tem tanta riqueza que vai ser gerada, né? E eu sou um otimista nesse ponto, né? E a gente tem outros otimistas em volta, né? O Brad King, por exemplo, que é o godfather do fintech, ele também está muito alinhado com o que a gente está falando, Bezerra e outras pessoas. Pena que a gente não consegue, né, compartilhar a tela, Alexandre. Será que você consegue? Deve ter uma opção aí, Alejandro, mas enquanto você procura a opção, o André, dá um exemplo de um indício na vida real que aconteceu dessa mudança da revolução do hardware por software que permitiu essa expansão do GDP, e dá um indício do que você já observa hoje que está mostrando o que a gente pode enxergar olhando assim em volta, que pode ser indício dessa multiplicação do PIB, do GDP que você mencionou. Isso, a gente está preparando um report aqui, é uma equipe de economistas trabalhando nisso já há algum tempo, né? E nós medimos todas as curvas de adoção de todas as revoluções, né? Das três primeiras, da PC, da internet e da mobilidade, né? E a gente mediu não só a velocidade de adoção, como a quantidade de pessoas e a quantidade de dado que isso foi gerando no tempo, né? O que eu gosto o que eu acho que sinalizou mesmo que o paradigma começou a mudar, né, foi que em maio desse ano algumas coisas muito específicas aconteceram, né? Primeiro, a Apple tomou pela primeira vez uma decisão contra o stack, né? Ela sempre antecipou todos os movimentos do stack de tecnologia, ela sempre estava na frente disso, né? E em maio a Apple publicou as features de privacidade no telefone. Não é uma crítica, é uma coisa muito necessária, né? Privacidade, né? Mas ela entra com uma campanha e fala privacy, get over it, e ela separa muito claramente um mundo onde ele funciona através de monetização de aplicações, que é esse mundo que a gente cresceu dentro, né? E define a vinda de um mundo com novas regras de engajamento do usuário, né? Com a tecnologia que está para vir aí, né? O outro sinal que eu gosto de mostrar é do Banco Central do Brasil, né? O Banco Central do Brasil virou uma Big Tech, né? Ele criou um meio de pagamento que chama Pix, e a velocidade com que Pix escala, né, é tremenda, né? Se vocês olharem para o que aconteceu na Europa, a Europa liderou todas essas discussões sobre privacidade de dados, né? E com o objetivo também de antecipar Open Finance, né? E ela tentou fazer isso. E Open Finance está decolando ainda no mundo inteiro, muito mais rápido que cripto e muito mais sólido que cripto, né? Mas você vê que, como a Europa é um pouco mais fragmentada, né? O Brasil, quando o Banco Central lança a Pix, ele prepara o país inteiro para acelerar em Open Banking, coisa que a Europa não consegue fazer, né? E antes mesmo dos Estados Unidos. Mas voltando para a gente nessa história latina, né? Eu acredito mesmo, assim, não é ufanismo, nem nenhum outro tipo de coisa, né? Quando a gente olha para o primeiro megaciclo e você vê os computadores, a internet, os telefones e o software vindo, né, a gente consegue ver claramente a China surgindo, fabricando hardware, né? Depois vem a Índia fazendo software, né? A gente brasileiro, a gente tem eu acho engraçado porque a gente tem o orgulho de dizer que o Brasil é a segunda maior adoção em social media, em tecnologias e esse tipo de coisa, né? É bonito falar isso, mas o fato é que a América Latina foi mercado para a Índia e mercado para a China e mercado para os Estados Unidos, né? Só que vendo o que a gente criou na história dessa América Latina em banking, né, eu acredito que a próxima perna a gente tem uma chance muito boa de participar disso, propondo
produtos e visões completamente disruptivas e diferentes. Porque a gente tem características que são completamente diferentes e adicionam, e são muito necessárias hoje para refrescar, né, o que a gente tem visto. Outro evento que eu gosto de pontuar nesse ano, que determina a mudança do stack, é que quando você olha em maio também, tudo no mesmo período, você vê que é um período muito... Maio desse ano foi muito importante, né? Você vê que a Nasdaq, aqui nos Estados Unidos, ela cai 28%. 28%. Então, todo o modelo está em xeque, né? O modelo de investimento, o modelo de desenvolvimento de companhias, a própria ideia de diversidade surge com muita força no mesmo período, né? Você tem coisas aqui na Califórnia, né? Eu não sei como dizer isso sem correr o risco de levar uma cotovelada de alguém, né? Mas a Califórnia, que eu tenho 50 anos e mudei para cá, né? Eu tinha uma imagem da Califórnia quando eu vim para os Estados Unidos. E era aquela Califórnia que eu vivi quando eu era mais jovem, né? Que era a década de 60, né? E era uma Califórnia inclusiva, diversa, criativa, né? Capaz de experimentar, né? E, assim, hoje a Califórnia é quase East Asia, né? Ela virou quase o leste da Ásia. E ela pede hoje, é o que eu vivo aqui, pode ser que seja um bias meu, por ser latino, por ser brasileiro, né? E por ter vivido aquele período, eu vejo a Califórnia pedindo, sabe? Se refrescar, sabe? Se refresh, renew, né? E esses sinais que eu mostrei, não só a Apple parando o stack, o Banco Central do Brasil inovando brutalmente, assim, liderando toda a evolução tecnológica do país, né? E o fato do modelo de investimento e do jeito que se gera companhias está em xeque ao mesmo tempo, com a Nasdaq caindo 28% em maio, né? Mostra que existe aí uma oportunidade e que a gente poderia aproveitar e participar, né? De uma forma muito latina, né? Muito humana, né? E, André, o que a Drumwave tem a ver com isso? A Drumwave, para mim, é o veículo que representa o esforço do trabalho de um time, né? Que tem todas essas características, né? O nosso cofundador é colombiano, né? Toda a matemática que está atrás da gente vem da cabeça de uma pessoa que veio da Colômbia e que viveu em Portugal e no Brasil, né? E o time inteiro. Nosso time é muito... O DNA é muito latino, né? E a forma de pensar, a cultura interna, o jeito de tratar as pessoas, né? E é isso que representa a Drumwave. Ela é focada em monetização de dados, né? É dar valor para todas as suas relações, né? E a gente latino, a gente valoriza muito relação, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. E isso está no nosso sistema financeiro, né? Isso está espelhado no nosso sistema financeiro. André, y un ejemplo de estos servicios que Drumwave da a sus clientes en línea de lo que estás comentando, como para entender bien el modelo que hoy están implementando. Bom, a Drumwave criou uma plataforma, o nosso produto chama plataforma D-Wallet, né? Que é uma carteira de dados, né? A plataforma em si são os Rails, né? É a infraestrutura e as APIs e o canal para conectar essas wallets. Dentro dessas wallets, a gente tem duas coisas, né? Dois assets principais, porque a gente olha para dado como asset, né? A gente tem certificados de dados, onde você certifica relações e deposita isso. E a gente tem aplicações de dados que consomem esses certificados, né? Embaixo disso, a gente tem 3 tipos de contas. E funciona exatamente como um banco. Você tem a conta pessoa física, a conta pessoa jurídica e uma terceira conta, que é a conta agente de dados. O que é um agente de dados? Um agente de dados é um broker de dados autorizado, né? Ele tem autorização de trazer ofertas para os seus clientes, né?
Ele não pode vender o dado. Toda vez que a gente fala de vender dado, é normal, porque nesse momento a gente ainda está olhando para a metáfora desse mundo de aplicações, né? A gente pensa, comprar e vender dado, né? Vender o dado da pessoa. Não, monetizar dado é um verbo, monetizar. Né? Monetizar é dar para o dado 3 características: transportabilidade, divisibilidade e resistência à fraude. Né? Essas são características de moeda. Né? E um agente de dados ele vai poder emitir wallets, credenciais de wallets, como se fosse uma empresa de cartão de crédito. Né? Ele vai fazer um deploy de infraestrutura, né? Ele vai ter uma infraestrutura rodando servidores Drumwave com ele. Né? Ele vai ser o custodiante de certificados de dados, né? E ele vai ajudar o cliente dele a monetizar os dados deles da forma certa. Né? E vai ter uma interchange fee, uma receita vinda de interchange fees. Quando a gente fala com a turma de finance, é mais fácil, né? Mas se você olhar para a tecnologia, toda vez que a gente fala custódia e hosting, né? Para a turma de tecnologia, custódia é hosting. Né? No caso da Drumwave, a gente separou as duas coisas. A custódia não é hosting. A gente criou um certificado, que é um título fiduciário, que aponta para o dado, que foi gerado em uma relação entre 2 clientes, pessoa física, pessoa jurídica, tanto faz, né? onde quer que ele esteja. Aí, se a gente pensar, Ale, eu não sei quanto mais tempo a gente tem aqui, eu posso me estender um pouco mais. Né? Sí, claro, podemos extendernos un poquito más sin problema. Está muy interesante la Tá conversación. legal. Olha só que engraçado. Se você olhar para as maiores companhias do mundo, tá? As 5 maiores companhias do mundo, por market cap, elas valem mais ou menos 7,3 trilhões de dólares, tá? Isso daí é só as top 5 companies, né? E elas processam quase todos os dados do planeta, né? Se a gente for fazer um arredondamento, né? Assim, uma estimativa não muito exata, mas essas 5 companhias processam quase todos os dados do planeta. Quando a gente olha para os 5 maiores bancos do mundo, eles valem por market cap 1,3 trilhões de dólares. E vamos combinar que a gente vai dizer que eles processam quase todo o dinheiro do mundo. Né? Entre quem processa quase todos os dados e quase todo o dinheiro do mundo, a gente tem 6 trilhões de dólares de assimetria. São 6 trilhões de dólares. Aí ali você vai virar para mim e falar assim, André, mas isso daí é market cap, né? Isso é percepção de mercado. Né? Aí eu falei, tá bom, Ale, vamos pensar que é market cap, tá? Mas antes da gente concluir, vamos descer na economia degrau por degrau, camada por camada, infraestrutura, logística, saúde, alimentação, serviços, até chegar em você, em mim, no Bezerra, em qualquer pessoa que estiver assistindo a gente, qualquer pessoa na rua. A gente consegue usar o nosso dinheiro, a gente consegue fazer o que a gente quiser com ele. A gente consegue pagar, receber, fazer um wire, sacar dinheiro no ATM, até queimar dinheiro se a gente quiser. O que a gente consegue fazer com o nosso dado, Lê? Nada. Nada. Zero. A assimetria aqui embaixo é de 100%. Então, eu acho que 6 trilhões de dólares lá no topo, no market cap, é só a ponta do iceberg. Então, o que a gente está falando é que nesse próximo megaciclo, né, na primeira revolução dele, que é a gente chama de The Data Revolution, né, a revolução dos dados, ela vai ter a característica dela é que você vai imprimir a sua própria moeda. Você, cidadão, vai imprimir a sua própria moeda. Né? É um pulo a gente pensar numa coisa dessa, né? Bien disruptivo, bien disruptivo. É um pulo, mas tudo que você faz hoje, tudo que a gente faz, todo dia, o dia inteiro, até dormindo, né? Qualquer ação que a gente faz, tudo que a gente decide também não fazer, gera 2 coisas. Gera valor e dado. A Drumwave montou toda a matemática para que você,
através da D-Wallet, né? Através da monetização de dados, da forma certa, você possa abrir uma coisa que a gente chama poupança de dados. Se o mundo está indo para uma economia movida a dados, isso é uma premissa, eu posso estar 100% certo ou 100% errado, né? Mas se a gente concorda que o mundo vai para uma economia de dados, e hoje eu, você, Bezerra e todo mundo que está assistindo a gente não consegue monetizar o nosso dado da forma certa ainda, a melhor coisa que a gente pode fazer é começar a fazer uma poupança de dados para o futuro. Porque a gente vai usar esses dados por razões pessoais, profissionais y financieras. Sí, sí, la verdad es que el modelo que planteas es bien interesante, creo que tiene mucho de fundamento en los números y en el análisis que estás planteando y manifiesta un camino bien interesante de innovación, de crecimiento y de positivismo, que era lo que comentabas, ¿no? Y de democratización. Creo que ser propietario de tus datos y poder monetizarlos y trabajarlos o pensarlos como billeteras para futuro y ahorros, creo que cambia la perspectiva y el paradigma de cómo hoy vemos las cosas, ¿no? Así que es bien desafiante tu visión y la de Dramwave, ¿no? Te agradezco mucho por darnos esa perspectiva y esa mirada que claramente nos hace reflexionar y abre un mundo de negocios inmenso, ¿no? O sea, desde el punto de vista de las posibilidades que este tipo de modelo puede generar. No sé, João, si tenés algún comentario adicional. Hoje, quando nós falamos de fintechs, e as fintechs, tipicamente, já que esse é o nosso objetivo, e a Dramwave não é exatamente uma fintech, não. Ela revoluciona o mundo fintech também, em função da forma como ela monetiza, e as fintechs, elas têm alguns objetivos, ou ela tira a fricção do sistema financeiro, entendendo o processo, por exemplo, uma fintech que entende bem do médico, ela facilita a vida do médico e acaba se criando uma relação de confiança e ela começa a fazer coisas que facilitem a vida dele e até absorvendo como se fosse um marketplace para vários serviços. Ou as fintechs entendem um nicho de mercado e têm mais vontade, especialidade para resolver, entender um cliente de uma maneira que um banco grande não consegue. Ou uma fintech é uma tech-fin. Ela reescreve o processo do zero, como fizeram as fintechs chinesas, quando escreveram o Alipay, o WeChat Pay, quando fizeram o QR Code, que virou o Pix no Brasil. E eu acho que a Dramwave tem esse caminho, ou seja, ela está reescrevendo a história, saindo do modelo, como o André, de vez em quando, já falou, que privacidade não importa, o que importa é a propriedade. Propriedade. Esse chavão aqui, privacidade versus propriedade, ela quebra um raciocínio muito forte, né? No mundo capitalista, eu diria que a propriedade vale mais do que a privacidade, inclusive, porque você defende a privacidade até o momento que alguém lhe paga $10 pelo seu dado. Aí você vai... Então, meu ponto é assim, quanto é que você acha que uma Dramwave está indo nessa linha de criar, de dar essa quebrada de tech-fin, e ela pode ser uma parcela fintech também, André? Olha, eu ouvindo tudo que vocês falaram, eu primeiro queria começar pelo que o Ale falou. Ele falou do tamanho do crescimento que vai acontecer, né? Eu queria tentar mostrar para a gente onde eu acho que isso pode vir a acontecer, né? Nesse mundo que a gente está abandonando agora, né, que é o mundo de aplicações, né, a gente tem 3 use cases com dados, né? E vou abrir aqui a janela porque a gente está com vinho, né? Sim. O primeiro use case que a gente está super acostumado, e vocês conhecem super bem, é credit score, né? Score de crédito. Esse é o primeiro, é o maior use case que a gente conhece. Depois, tem esse de advertising targeting, né? É o segundo maior use case que a gente consegue ver no mundo, né? E o terceiro é uma brincadeira, mas é roubar dado, né? É dado sendo roubado por mal usado, sem direito, sem... Que privacidade veio organizar, né? Privacidade chega nesse momento e começa a organizar o mau uso do dado dessa forma, né?
Mas, de qualquer maneira, isso não é um Pareto, é bem pior do que o Pareto, né? 90% dos use cases com dados são esses três, tá? É mau uso do dado, é credit score, advertising targeting. Né? Agora, voltando para o Ale. Não, isso vai gerar um monte de companhias, vai gerar um monte de riqueza e um monte de e distribuir muito valor e muita riqueza, né? Olha o que acontece. O dia que o seu dado estiver na ponta do seu dedo, o número de use cases vai explodir. Da mesma forma que explodiu em aplicações, né? Então, é isso que vai fazer duas coisas. Um, otimizar o que já foi feito, né, de esforço em otimização de processos, né, através de AI, de dados, de melhores arquiteturas, de 5G, dessa convergência tecnológica que está acontecendo agora, né? Quantum computing, né? Isso tudo, mais o teu dado na ponta do seu dedo, vai primeiro otimizar o planeta todo, todos os mínimos detalhes de tudo, né? E, por fim, vai entregar para você a parte que lhe cabe dessa riqueza. Porque no primeiro megaciclo, né, abriu uma boca de jacaré gigantesca. A gente incluiu muita gente, mas a assimetria cresceu proporcionalmente. Quanto mais... parecia um cassino... quando a gente mediu, parecia um cassino com supermercado dentro, né? Porque quanto mais gente entrava, mais a assimetria crescia, né? E aí a gente percebe que a hora que começa, bate maio, a curva de assimetria faz assim, ela cai drasticamente. Ela faz muito rápido para baixo, né? E a gente percebe que é a mudança, ela aponta justamente a mudança do paradigma. E quando o seu dado vai chegando para a sua mão, a assimetria diminui, né? E outras companhias entram, novos modelos de negócio surgem, né? E novos valores, né? Novos valores. Aliás, Bezerra, uma coisa que acho que vale a pena de conversar aqui, e é daquelas que a gente gosta de conversar. Essa semana, olhando esse report, né, que a gente espera conseguir pôr para fora esse ano ainda, logo no começo de 2023, né? Eu percebi uma coisa interessantíssima, assim. Eu percebi que quando você avalia, analisa, mapeia cenários para poder navegar através dos seus valores, né? Seus valores pessoais, os valores da cultura da sua companhia, é completamente diferente de quando você avalia, analisa cenários para decidir quais valores você vai usar para navegar. Isso foi trabalhando com o nosso timezinho aqui de economistas, né? A gente percebe diferenças entre culturas e companhias e diferenças fundamentais em valores, que nesses momentos de mudança de paradigma são grandes diferenciais. Infelizmente, valores podem ser pelo bem ou pelo mal, porque em algumas situações valores do mal também funcionam. A gente espera que esse mundo que a gente está construindo para os nossos filhos e netos seja pelos valores do bem, né? Então, e que sejam esses são os valores sustentáveis. Bom, a gente chegou aqui no tempo aqui, né, Alejandro? Eu sei que o André tem... Sí, yo creo que estamos muy bien. La verdad que para cerrar, André, yo nada más agradecerte nuevamente tu visión, tu participación, felicitarte, porque creo que desde, como bien decís, desde Brasil, desde Colombia, está saliendo esta mirada de cambio de paradigma que nos hace reflexionar a todos y esperamos que la comunidad de FinTech y Malbec la reciba de la misma manera que la estamos recibiendo con Joao. Y nuevamente agradecerte por tu tiempo y quedar a tu disposición para lo que necesites en el futuro. Vamos aqui, Alejandro, vamos ver se a gente deixa aqui um link de acesso para esses papers que o André citou, porque acho que é interessante para as pessoas que nos ouviram poder ter acesso ao The New Nature of Data, ao material dos megaciclos, que acho que são interessantes. Depois a gente coloca na chamada do nossa live esses links para acesso a esse material aí. Totalmente, y quedamos también a la comunidad cualquier pregunta o dudas o comentarios o mayor detalle que quieran tener, que nos contacten a través del canal de YouTube y poder ayudarlos también
a resolver cualquier duda o inquietud que puedan tener. Así que bueno, muchísimas gracias a Joao, muchísimas gracias a André. La próxima espero que sea con una copa de vino, en un horario que puedas. Mucho gusto. Obrigado, Ale. Gracias. Obrigado, Chao, João. hasta luego.